Parabéns a todos os pais que de alguma forma foram representados por essas falas. Não existe uma receita, é na verdade uma arte, algo que existe tentativa e erro, aprimoramento, existe persistência, coragem e sabedoria. E é isso que eu quero trazer hoje na minha mensagem especial do Dia dos Pais, falando sobre igreja essencial. O meu convite para você é que você não desista, mas continue expressando a sabedoria àqueles que estão chegando, a essa nova geração. O mês de agosto é o mês da nova geração, é um mês que nós queremos despertar a igreja para a importância de transmitir a fé para uma nova geração de discípulos de Jesus. Semana passada, o Cirilo abriu esta série falando dando um pontapé inicial a partir do texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, um texto conhecido que descreve ali uma imagem, uma fotografia da igreja primitiva, que dizia que era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos, que havia comunhão ao redor da mesa, o partir do pão, as orações, dividiam os seus bens. Ali a gente tem uma fotografia, e dessa fotografia a gente extrai aquilo que nós vemos que são pelo menos três princípios, três apoios, tripés para uma igreja essencial. Uma igreja essencial precisa ter a comunhão, precisa que irmãos e irmãs convivam, como Cirilo destacou na temática da semana passada, construam amizades espirituais, amizades que de estarem estreitando laços de vida, de caminhada em conjunto, e essa essência da amizade espiritual, essa comunhão ao redor da mesa, ela é essencial. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa espiritualidade, esse ensino dos apóstolos, as orações, e isso tem tudo a ver com o Dia dos Pais. Porque mais do que a igreja trazer esse valor é um valor que ele começa sendo ensinado em casa. Abra sua Bíblia no texto que se encontra em Provérbios, capítulo 22. Nós vamos falar, é um versículo só, mas ele vai ser essencial para nos ajudar a entender aquilo que queremos ensinar hoje. Provérbios, capítulo 22, verso 6. A minha Bíblia ela tem a versão NVI, talvez a versão de alguns vai ser diferente, talvez você já até saiba esse versículo quando eu começar a falar, e você o conhece numa versão mais antiga. A versão NVI diz assim, Provérbios capítulo 22, versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Agora eu vou ler na versão NVT. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. E na revista atualizada, que talvez é aquela que a maioria de vocês tem na memória, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a entender essa palavra, esse versículo, esse princípio de sabedoria que o Senhor deixou para nós, para a igreja, para as famílias, para que juntos aqui a gente também possa, ó Pai, como uma grande família, sermos assertivos e alinhados com os Teus propósitos. Por isso que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios é talvez assim um dos livros mais importantes da Bíblia. Na verdade, não tem um livro mais importante na Bíblia, mas todos eles têm o seu papel, têm o seu peso, têm a sua importância, mas talvez nos nossos dias nós precisamos resgatar o valor do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um compêndio de conselhos, de instruções que foram reunidos principalmente por Salomão como uma ferramenta para equipar, ensinar príncipes. Olha só que bacana.
era uma coleção de ensinos que eram passados de pai para filho, principalmente quando você pensava na realeza, nos filhos que iam, de alguma maneira, assumir o papel dos pais, então de ter essa transmissão, não só de expertise, mas uma transmissão de conhecimento. E sabedoria é mais do que apenas informações. Sabedoria, quando nós lemos a partir do livro de Provérbios, nós precisamos entender que isso tem a ver assim com algo como conhecer a mente de Deus. Algo como ser sábio é ser alguém que pensa como Deus. E por isso que Provérbios ele tem esse papel importante. Porque aquela pergunta que a gente sempre faz, qual é a vontade de Deus? E aí a gente ora, Senhor, me dê sabedoria, me ajude a pensar como Tu, me ajude a entender a decisão que eu preciso tomar, que a minha decisão seja aquilo que o Senhor deseja que seja feito, que eu tenha essa sabedoria, isso é sabedoria. Muito da própria sabedoria popular, da sabedoria que é transmitida de pai para filho, aqueles conselhos de avós, se nós lemos Provérbios, você vai ver que muitos deles têm origem no livro de Provérbios. É um compêndio, um conjunto de conselhos e instruções milenares, que continuam valendo para os dias de hoje. Por isso, quando a gente fala de uma igreja essencial, uma igreja que esteja também ensinando a nova geração sobre aquilo que é necessário, aquilo que não se pode descartar, nós precisamos então também trazer esse destaque que é essencial, essa espiritualidade cristã, estreitamente, intimamente ligado com a sabedoria de Deus. A sabedoria é algo que ela precisa ser transmitida para essa nova geração. Quando nós lemos esse versículo do capítulo 22, ele nos dá ali um conselho, nos dá uma instrução. Ele diz para que nós ensinemos os nossos filhos no caminho certo. E mesmo quando estes filhos estiverem mais velhos, quando eles estiverem de alguma maneira sozinhos, quando nós não estivermos mais com eles, eles não se desviarão dele. Aqui tem que ter algum cuidado, primeiramente, e que Provérbios não é um livro de promessas. Porque também aquela coisa, lembra que tinha antigamente naquela caixinha de promessas? Então tinha versículos de Salmos, tinha versículos Provérbios, e a gente começa a falar, não, isso aqui é lei, então ok, eu vou deixar o meu filho, período integral na escola de confissão religiosa cristã, vou mandar ele para tudo quanto for evento evangélico, vou fazer culto no lar, você cumpre todas as coisas assim. E aí ele fala assim, agora está garantido que meu filho não vai se desviar, porque a palavra diz que se eu ensinar meu filho, não é isso. O livro de Provérbios é um livro de sabedoria, não é um livro de promessa. O que significa isso? Que são princípios. Princípios que dizem o seguinte, se você se esforçar, se você ensinar, se você transmitir, há uma boa chance de que o seu filho, ele siga bem, ele seja próspero, a sua vida seja próspera. Porque todo mundo sabe, você sabe, eu sei, que existem as crises, existem as tragédias, existem coisas que a gente não explica. Nós estamos vivendo aqui um luto juntamente com uma família e isso não é o que nós queríamos, nós não desejávamos, mas é a realidade. Coisas difíceis acontecem, a vida machuca e nós não podemos achar que também nós não seremos de alguma maneira machucados pela vida. Mas Provérbios nos ajuda a sobreviver, nos ajuda a se dar melhor, a escapar de algumas armadilhas muito claras. John Stott, ele fazendo um comentário sobre
o livro de Provérbios, ele descreve que existem ali 3 personagens tragicômicos. Ele fala que pode se juntar ali todos os personagens. Tirando a pessoa sábia, ele diz que existem 3 outras pessoas com atitudes tragicômicas. Ele destaca o insensato. O que é o insensato? O insensato é aquele que repete os mesmos comportamentos, esperando que aconteçam resultados diferentes. Então, ele continua fazendo as coisas sem a própria sabedoria. Ele vai fazendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, uma hora vai dar certo. E ele fala sobre esse insensato. Ele também descreve que existe o zombador, que pode ser também caracterizado como o escarnecedor, que leva tudo na brincadeira, que é uma pessoa cínica, que não leva as coisas a sério. E por último, ele tem um grande destaque também para o preguiçoso, que é aquele que também assim não se esforça, não tem disciplina, que também vai deixando as oportunidades passar, vai ficando acomodado. Então, quando eu vejo esses 3 personagens, à luz desse texto de ensinar a criança, uma das coisas que nós podemos entender é que nós podemos ajudar os nossos filhos a não se tornarem insensatos, nem zombadores e nem preguiçosos. Qual é uma boa alternativa para evitar? Porque é aquilo que nós ouvimos aqui, até ouvir os pais falar, qual é o medo que você tem? O medo que eles se desviem, que eles não deixem os caminhos do Senhor. É o medo que o meu filho se torne um insensato, alguém sem sabedoria, alguém cabeça vazia. Meu medo é que ele se torne aí um cínico, um zombador, um escarnecedor. Meu medo é que ele seja um preguiçoso, que ele não dê valor à vida e às coisas. Então, são medos reais, são medos sinceros, mas que também nós, pais, podemos trabalhar para que os nossos filhos, eles adquiram esta sabedoria. Então, a ordem interessante, quando você vai então lá para o texto, ensine a criança, instrua a criança, a ordem é o verbo ensinar, é um verbo que no texto original, ele não é usado comumente para transmissão de conhecimento. Na verdade, ele está muito mais ligado com a questão de lapidação, de construção. E é uma das poucas vezes em que esse verbo é usado para falar de ensinar criança. Então, lapidar os filhos, construir os filhos. Por quê? Qual é a ideia por trás? A sabedoria ali que está sendo transmitida. É que ensinar, instruir o seu filho é uma construção. É algo que demora. É algo, às vezes, muito complexo, que vai exigir conhecimento, vai exigir instrução, vai exigir pesquisa, vai exigir conselhos, que não é uma coisa assim tão simples. Mas ele fala, olha, ensine como um processo de construção que vai exigir muito tempo de dedicação. Então, imagina, eu fico pensando lá, quem já teve a experiência de construir uma casa. Então, conforme você vai construindo a casa, vai aparecendo algumas situações, algumas situações difíceis que você vai precisando resolver, que não tinha previsto, porque quando você fala com o empreiteiro, tudo vai dar certo. Aí você fala com o pedreiro, então, a coisa assim vai acabar amanhã, e a coisa não acaba, vai continuando, aí volta, deu errado, aí está em vazamento, tem que quebrar. É assim, é da mesma maneira, esse caminhar com os nossos filhos. É saber que nós estamos construindo, estamos lapidando, estamos ajudando, estamos arrumando, as coisas não vão dar tudo certo, mas espera aí, vamos corrigir. Então existe algo também ali nessa palavra de ensinar, no construir, do lapidar, também no texto original, que é para preparar para algo sagrado, para um uso sagrado. Se fôssemos olhar para a visão da construção civil, era como se nós estamos construindo algo para dedicar ao Senhor, para ser dedicado, para ser usado integralmente para Deus. E aí você transmite, então agora transfere isso para a ideia dos filhos. Qual é a ideia? Olha, nós estamos aqui, eu estou
participando da formação do meu filho, para que ele se torne uma pessoa, um homem, uma mulher dedicada ao Senhor. Isso faz muito sentido, até mesmo quando a gente pensa numa cultura que nós temos de dedicação dos nossos filhos ao Senhor nos cultos, que tenha muito a ver com isso, porque qual é, na verdade, ali, o objetivo daquilo que a gente chama de consagrar os nossos filhos, trazer os nossos filhos no culto? Na verdade, nós só estamos dizendo o seguinte: olha, estou começando uma obra, e eu quero construir, e quero dizer que eu estou dedicando essa obra ao Senhor, que eu quero que o meu filho, a minha filha, nos anos futuros, ele seja uma expressão de adoração ao Senhor, um grande discípulo. E então, assim, às vezes a gente vem para uma apresentação de bebê, pedindo, né, que havia umas bênçãos, Senhor, a cobertura sobre aquela criança, dando a ela toda uma blindagem. Mas é muito menos blindagem para a criança e muito mais exposição para os pais, porque os pais estão dizendo, estão se comprometendo, eles estão dando a cara para bater, estão dizendo para a comunidade, assim, olha, nós vamos investir na formação espiritual dos nossos filhos. Nós vamos construir, nós vamos edificar, para que os nossos filhos se tornem o que o Novo Testamento diz, templos dedicados ao Espírito Santo do Senhor. É demais isso. Imaginar? Isso muda tudo. Muda até a maneira como a gente vai instruir os nossos filhos. E aí eu falo nós homens, né? Porque hoje é dia dos pais. Nós homens, a gente tem algumas preocupações que são sinceras, mas não necessariamente elas são as mais importantes. Quanto que nós nos esforçamos para que os nossos filhos torçam para os mesmos times de futebol da gente? Eu ainda tive uma sorte aí, porque o meu time foi campeão mundial aí no início da 2010, 2012 ali, aí foi mais fácil. Mas nessa geração mais globalizada aí, eles... Real Madrid, Paris Saint-Germain, Barcelona, Ponte Preta e Guarani, esquece. E a gente faz um esforço, eu falo nós homens, né? E o quanto que isso vai ajudar na edificação dos nossos filhos. Eu gosto muito de automóveis, e eu tenho, muitas vezes, passado para o meu filho esse gosto, e a gente gosta, a gente vai na Anhanguera só olhando os carros. Olha aqui, hoje passou um Fusca lá, olha, roda daqui, não sei o quê. É legal, mas o quanto isso, depois que eu não estiver mais aqui, o Fusca vai salvar o meu filho de uma grande crise? Então, o que é o essencial? O que nós precisamos instruir? Porque essas outras coisas naturais a gente vai fazer. Mas existe por nossa parte, aqui por isso que o texto está na palavra do Senhor, e eu quero destacar, porque nós precisamos insistir nisso. Insistir no quê? Em ensinar, treinar os nossos filhos como pais construtores, como pais discipuladores. Ontem eu participei de uma clínica de discipulado e isso tem também me confrontado. O quanto que eu, como pai, tenho discipulado o meu filho. Discipulado na mesma essência do que Jesus fez com aqueles 12 homens, que escolheu, caminhou com eles. A gente, cada vez que a gente vai tendo um pouco mais de empoderamento, e condições financeiras, a gente até vai terceirizando o acompanhamento dos nossos filhos. Se a gente pode pagar uma escola de período integral, a gente paga. A gente pode pagar uma escola de inglês, a gente paga. Pode um acampamento para não sei o que, a gente paga. Mas isso também tem um outro lado. Assim, quanto que também eu me envolvo com meu filho, que eu participo do dia a dia. O Rubens falou uma coisa muito legal, assim, os momentos, eles passam rápidos. E é o que Jesus não desperdiçou. Jesus não desperdiçou o seu tempo com os discípulos. Às vezes Jesus era até criticado, porque ele não ia atrás, ele não ia atender uma necessidade, uma urgência. Ficaram bravos com ele porque ele chegou atrasado e Lázaro morreu. Mas ele tinha
um objetivo, é ficar com aqueles 12 homens, porque era de alguma maneira os filhos espirituais de Jesus, porque ia chegar um momento em que Jesus não estaria mais com eles, mas ele tinha passado aqueles 3 anos de uma maneira tão intensa, aqueles 3 homens, que eles não se desviariam. E a palavra chegou até nós, como diz lá o texto de Atos, lá, o ensino dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Que ensino é esse que a gente transmite hoje? É aquilo que aqueles homens viveram com Jesus. E eu fico pensando assim, o quanto que eu tenho discipulado o meu filho, eu tenho caminhado com o meu filho. E mais que isso, o quanto que os meus filhos, eles têm visto a minha espiritualidade, têm visto a minha busca por sabedoria, a minha busca por a leitura da palavra, pela oração. Porque eu sei que nós estamos ensinando os nossos filhos, né? E muitas vezes a gente vai cobrar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que não sei o quê. Mas essa palavra aqui, essa instrução que eu passo para os meus filhos, ela tem a autoridade do meu exemplo. Quando eu falo para os meus filhos, vocês precisam reservar um tempo para ler a Bíblia. Será que quando eu falo isso, eles sabem, eles trazem na memória, e tem lá eu reservando tempo para isso, eu reservando tempo para orar? Uma das grandes crises que eu acho que a gente tem, e cada vez vai ser maior, é essa crise da diáspora, da igreja, dos desegrejados. E assim, não me perguntaram, qual é o medo do pai, Fábio? O meu medo como pai é que os meus filhos não amem a igreja. Que eles, quando crescerem, ficarem adultos e autônomos completamente, que a igreja não seja algo essencial. No meu lado, eu ainda tenho um outro perigo, porque como pastor, eu me ocupo das coisas da igreja. E eu não quero que os meus filhos, exagerando aqui, odeiem a igreja, porque a igreja consome a vida do pai deles. Então eu tenho que saber equilibrar. Eu tenho um chamado, uma vocação, mas eu também tenho um chamado e uma vocação de ser o pastor dos meus filhos. Eles precisam de mim. Pode ser que amanhã a primeira igreja Batista Campinas não me queira mais. Mas os meus filhos, eu espero que eles me queiram. E eu preciso estar disponível. A minha agenda precisa ser uma agenda sensível. Que eu demonstre isso, que eu demonstre e ao mesmo tempo sensível ao coração dos meus filhos, mas também eu preciso estar sensível ao coração de Deus. Eles precisam ver da onde eu sou suprido, da onde eu busco equilíbrio, da onde eu busco serenidade. E eu vejo que nós temos sido pais esforçados, nós queremos sempre o melhor para os nossos filhos, queremos a melhor educação, queremos, né, a melhor esposa, o melhor marido para os nossos filhos, nós sonhamos e todos os nossos sonhos são sinceros. Mas o que a palavra está dizendo para nós é que os nossos filhos, eles têm uma jornada que não necessariamente será acompanhada por nós. Nós podemos transmitir para eles os princípios, mas a jornada, cada um tem a sua jornada. É o que ele fala, porque ele diz, inclusive, ele fala no versículo 6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos. Já, na verdade, essa versão, ela não transmite isso, mas a versão antiga diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, ou, por exemplo, no caminho certo, como diz a versão nova versão transformadora. Porque existe um caminho.
Mas é um caminho que eu não posso forçar ele a ficar, você tem que ficar aqui. Mas que eu posso indicar, eu posso ir na frente, eu posso sinalizar, eu posso dar o exemplo. Mas é um caminho que cada um deles vai seguir. E o Novo Testamento é muito claro quando ele fala sobre caminho. Caminho, ele fala, Jesus se identifica como caminho, quando ele diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que o cristianismo que nós queremos ensinar para os nossos filhos, essa espiritualidade cristã, é um caminho. É seguir um mestre. Se eu estou seguindo esse caminho, eu busco ouvir a voz desse mestre, como eu quero que os meus filhos ouçam a voz desse mestre, se eu sou o primeiro que não estou disponível para ouvir a voz desse mestre, para fazer o caminho desse mestre. O caminho certo, então, ele envolve o temor do Senhor, um relacionamento profundo de adoração, de intimidade com Deus. Por isso que Provérbios, coloca o dedo aí em capítulo 2, mas vai lá para o capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria nas versões mais antigas. E o que a gente tem visto hoje? Nós temos visto cada vez mais uma geração sem temor a Deus. Uma geração empoderada, uma geração cheia de conhecimento. Olha, eu não sei como vai ser no futuro, mas eu nunca vi uma geração tão cheia de opinião como hoje. A pulverização do conhecimento. Eu acho que eu não sei 2% do que os meus filhos acham que eles sabem. Porque tudo que eu falo está errado, tudo que eles falam está certo. Eu não sei nada. Que a minha maneira de falar é violenta, que eu não sei o quê, que eu preciso tomar cuidado, que não é assim. Ok. Mas o texto bíblico diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, conheça tudo. Busque toda a informação que você puder, mas não ignore o temor do Senhor. Busque esse Deus, se envolva com Ele, experimente a intimidade, porque é através dessa intimidade com Deus é que você desenvolve essa sabedoria, que você entende como Deus deseja que você viva. E se a gente faz isso, se a gente tem esse bom desempenho, mesmo que a gente vai falhar, eu acho que eu podia fazer muito mais do que eu já fiz, mas eu creio que isso tira de nós assim, um medo do voo dos nossos filhos. Porque a Bíblia também fala que os filhos são como flechas. Então existe também assim, também um lançamento que a gente empodera para que eles cresçam, apareçam, brilhem. E se eu também não faço instruo eles da maneira que Deus quer, pode ser que eu tenha um medo. Aí tudo lá na frente é uma ameaça. Aí, ir para uma universidade é uma ameaça, porque vai estudar na Unicamp, vai estudar na USP, os esquerdistas, comunistas vão fazer a cabeça. Olha, eu estudei numa universidade pública e hoje eu sou pastor. Eu não perdi a fé. Os meus 2 filhos hoje estão numa universidade pública, eu tenho orgulho. E eu sei que eles são luz de Jesus lá. Porque eu sei o que eu transmiti para eles. E o que eu transmiti para eles é algo que eu vivo. E eles vão ser, de alguma maneira, encharcados de muitas coisas, de ideologias, de muita maluquice. Mas uma coisa eu tenho segurança. Eu transmiti para eles
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vai chegar uma hora que eles vão tomar as decisões deles, são as escolhas. Eu ainda não cheguei no final, né? Criação de filhos é que nem videogame, a próxima fase sempre é mais difícil. Eu estou na fase agora dos filhos universitários. Até aqui o Senhor, né, cuidou. Eu não posso também, né, relaxar, continuo sendo atento. Quando eu posso, estou presente, participo. Me envolvo nas conversas. Lanço lá umas ideiazinhas, né? Então, né, você viu isso aqui que aconteceu? Na Bíblia falava isso, Jesus já falava isso há tanto tempo. Você vai o tempo todo, vai encharcando, né? Que é o que fala lá em Deuteronômio. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, né? E você vai inculcar essas coisas. Inculcar é isso, é ir jogando essas coisas na cabeça dos filhos. De dia, de noite, enquanto anda. Né? Então, uma coisa que pai faz muito, e mãe também, é levar filho para a escola, fala a verdade. Então, aquele tempo de ir, de voltar, usa como um tempo para inculcar. De influenciar os nossos filhos. Tem uma coisa engraçada que eu lembrei agora. Quando a gente entra no carro, eu sempre estou escutando rádio. E rádio notícia. Então, eu tenho lá todas as memórias. Lá tenho a Rádio Bandeirantes Campinas, a Rádio Jovem Pan, CBN. E assim, os meus filhos odeiam rádio. Aí eu falo assim, mas vocês precisam... Olha, depois que eu morrer, quem é que vai ouvir rádio? Aí eu ainda sou mais ainda, né, assim, chato, que eu falo assim, Marina, eu estou escolhendo você para ser aquela que vai ouvir rádio depois que eu morrer. Ela fala, não, pai, não fala isso, não sei o quê. Porque a gente fica brincando com essas coisas, mas a gente valoriza. Então, será que a gente valoriza a palavra a ponto de o tempo todo estar buscando trazer alguns cenários de influência para os nossos filhos nesse sentido? Porque a gente ensina para os nossos filhos as nossas bandas preferidas de rock, né, de pop, de sertanejo. Mas será que os nossos filhos sabem quem são os nossos personagens bíblicos preferidos? Nosso livro da Bíblia que a gente mais gosta? Sabe, as coisas espirituais, elas são fundamentais, porque essas coisas espirituais, elas são eternas. À luz do texto, então, nós podemos afirmar que são os jovens, os nossos filhos, eles vão ter a principal responsabilidade de escolher o caminho. Mas nós, os pais, temos a grande oportunidade e a responsabilidade de encaminhá-los na direção certa. Que nós possamos ser sempre ali os orientadores, que estaremos sempre prontos para apontar, para dizer, é por aqui, eu tenho vindo, está fazendo sentido, olha, estou experimentando, isso está sendo bom para mim, vem também. Deus chama os pais para treinarem diligentemente seus filhos hoje nos caminhos da sabedoria, para que fiquem para sempre nesses caminhos. Queridos, que hoje essa palavra ela seja uma palavra de esperança, de encorajamento. Nem todos são pais, mas todos nós somos chamados a desenvolver uma intimidade com Deus, essa espiritualidade cristã íntima com o Senhor. E todos nós somos chamados para sermos discípulos, discípulos que fazem discípulos. Quem é pai de filhos e filhas, tem a incumbência de discipular os seus filhos. Quem não é pai de filhos e filhas de sangue, tem também a incumbência de discipular outras pessoas, outros filhos e filhas que o Senhor vai trazer no seu caminho. Pode ser até alguns da própria família, sobrinhos, netos. E hoje, cada vez mais, a família agregada ela é fundamental. Porque as famílias elas vão se perdendo, assim, né? Vai se perdendo aquele modelo tradicional, mas vai tendo agregados. Tem uma avó,
que é muito importante ali, é um avô, um tio. Olha, Deus está chamando todos nós e temos os nossos papéis. A gente tem, talvez até de a gente assumir a paternidade espiritual de alguns que hoje estão órfãos espiritualmente. Instrua, ensine, construa e dedique esta vocação para a obra do Senhor. Eu já vi muitos pais, às vezes, falarem que tem medo dos filhos serem missionários. Porque tinha uma época que eu nasci, que tinha aquela cortina de ferro. Aí falaram, não quero que meu filho seja cristão, que ele vai ser perseguido. Bem-aventurados perseguidos. Se todos nós fôssemos cristãos de verdade, assim, 100%, todo mundo está sendo perseguido agora. É que a gente dá os nossos jeitinhos lá, nas nossas acomodações lá. E eu acho que todos nós tínhamos que sonhar com os nossos filhos sendo missionários. Missionários no sentido amplo da palavra, de que não importa se eles vão ser engenheiros, se eles vão ser jornalistas. Diz que até as profissões dos próximos 20 anos ainda não existem. Mas que não importa o que eles sejam, mas que eles continuem sendo missionários. Obras dedicadas à adoração ao Senhor, aonde eles forem com as suas vocações, nos escritórios, nos home offices, em todos os lugares. Hoje à noite, nós mudamos a agenda do culto e nós vamos ter a presença de um pastor chamado René Breuel. Ele é pastor na Itália. E ele não vai contar isso, ele vai vir aqui hoje à noite. Eu convido você, quem está assistindo, vem assistir. Ele é uma pessoa ótima e vale a pena ouvir e conhecer. O René era adolescente quando eu era pastor de jovens. Eu, de alguma maneira, participei da formação espiritual do René. O René é filho de uma famosa cirurgiã plástica. Ele não tinha problema de recursos. O René estudou na GV, na Getúlio Vargas. Ele conheceu sua esposa também na GV, na Getúlio Vargas. A Sara, sua esposa, vai estar aqui também. Eles sempre foram apaixonados por Jesus. Depois que eles terminaram a faculdade, eles sentiram que eles precisavam saber mais sobre Deus. Eles foram estudar no Canadá, numa universidade chamada Regent, que é uma das mais conceituadas universidades teológicas do mundo. Eugene Peterson e outros que a gente fala hoje eram professores lá. E ele sabendo inglês, porque eu fui viajar com o René para os Estados Unidos uma vez para um congresso. Eu não entendia nada de inglês. E ele tinha lá os seus 16 anos, ele falava tudo de inglês. Eu falei, René, onde você aprendeu inglês? Jogando videogame. Eu ainda estou aqui tentando aprender inglês. O René já fala inglês, fala italiano, fala espanhol. E Deus chamou o René e a Sara para plantar uma igreja em Roma. A igreja que eles plantaram em Roma chama Ópera. É a igreja assim, não vou falar maior em tamanho, mas é a igreja mais relevante da Itália, quando a gente fala de protestantismo, vamos dizer assim, histórico, sem ser modelado pelo movimento pentecostal. Uma igreja plantada para italianos. Não é uma igreja que a gente, geralmente o brasileiro vai para um lugar, né, ele planta igreja para os brasileiros que estão lá. Só tem italiano. É uma coisa fantástica. A Sara hoje, ela está trabalhando num movimento chamado Revive Europa, que é de despertamento de jovens europeus, universitários, para Jesus. Negócio fantástico. E eles podiam ser hoje, assim, podiam estar assim, sendo CEO de empresa, diretor de organizações financeiras. Mas eles são hoje movidos por um chamado vocacional para despertar o evangelho num país, o Milton está aqui, ele sabe mais que a gente, um país hoje que tem abandonado o temor para o Senhor, um continente. Então,
Olha, o meu sonho é que os meus filhos façam umas coisas dessas, assim. Sabe, que eles voem, assim, que se tá bom, não vai morar no Brasil, não precisa morar no Brasil, pode morar onde vocês quiserem, mas que onde vocês morarem, que vocês sejam luz, que vocês ajudem as igrejas a ser plantadas, aonde Deus chamar, onde que vocês estourem. O importante é que vocês cresçam e eu diminua. E enquanto eu puder, eu vou fazer tudo que eu puder. E é isso que a gente precisa mudar um pouco a nossa ambição com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam também ter uma ambição eterna. Senhor, cuida de nós nessa manhã, ajuda-nos a continuar entendendo a Tua palavra, os nossos corações. E obrigado, Senhor, por esta linda vocação que o Senhor nos dá de sermos pais, homens, a vocação paterna de sermos exemplo para os nossos filhos. Que possamos ser exemplo não só nos nossos gostos musicais, nas nossas afinidades, mas também exemplos na nossa dedicação, na nossa espiritualidade, na nossa busca constante pela vontade do Senhor, pela busca constante na sabedoria, no conhecimento da mente de Deus. Ajuda-nos, Senhor, capacita-nos, e que como igreja possamos estar cada dia mais, Senhor, convictos desse chamado, de sermos estes discípulos que também discipulam os nossos filhos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.